Nossa saudação especial a cada um de vocês que nos acompanha por intermédio desse vídeo. Nós queremos hoje realizar um culto de uma forma um pouco diferente. Nós não podemos nos reunir dentro da casa do Senhor em virtude ao vírus, ao coronavírus que vem se espalhando em nosso meio. E por isso que nós decidimos fazer um culto de uma forma diferente, usando a tecnologia para chegar este culto até a sua casa, até a sua família, ao nosso meio. Mesmo que nosso próprio Deus deixou claro que nós não podemos deixar de nos reunir como comunidade, como igreja, na fé verdadeira, e por isso que hoje nós queremos usar então a tecnologia dessa forma. Você do lado de lá, nós do lado de cá, justamente para fazermos e rendermos este culto ao verdadeiro Deus. Queremos de forma especial saudar a todas as nossas comunidades, a Igreja Luterana União de Camaquã, a Igreja União da Boa Vista, a Igreja Sesmaria de São Brás, Esperança em Cristo no centro da Chuvisca, também a Igreja Castelo Forte na Figueira de São Brás, Esperança de São Brás, Nova União da Bela Vista, Unidos em Fé na Querência, a Vista Alegre na localidade da Perdida, São Ricardo na Bandeirinha, a Igreja Bento Gonçalves na Freguesia, a Igreja São Lucas na Viúva Roque, também a Igreja 15 de Novembro na Santa Alta, a Igreja Boa União na Colônia São Geraldo em Cristal, assim como também as igrejas irmãs, a Igreja Boa Fé da Freguesia e a Igreja Cristão Livre, que também sintam-se à vontade no nosso meio. E de forma especial você que está assistindo a gente nesse momento, que Deus possa sim abençoar este nosso culto, abençoar a nossa vida e que você também seja bem-vindo ao nosso meio. Queremos que hoje, ao longo do culto, nós vamos ter projetados aqui também os hinos, onde você vai poder acompanhar aí na sua tela os hinos para cantar junto conosco na sua família. E queremos iniciar cantando o hino Quero Estar ao Pé da Cruz. Quero estar ao
colocar em pé, nós pedimos para que se coloque para a gente poder invocar o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Um Deus bondoso e misericordioso com cada um de nós, que entregou seu único Filho para morrer por cada um de nós, que se entregou no alto da cruz, para que hoje nós pudéssemos receber assim o perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Podemos ficar assim à vontade. Façamos a leitura do Salmo 22, nessa noite de Quinta-feira Santa, onde amanhã, na sexta-feira, nós lembramos todos os acontecimentos, ao longo dessa semana, nós lembramos de todos os acontecimentos com Cristo ao longo da sua trajetória até a cruz no Calvário. E o Salmo de número 22 nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu clamor? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Ele que o livre e que o salve, pois é nele que tem prazer. Eles me olham e encarnam, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Até aqui a leitura do Salmo 22, de uma forma resumida, justamente para nós podermos atender a todas as partes do povo. Todos nós somos pecadores e nós dependemos, como filhos, dessa graça salvadora de Deus por cada um de nós. Por isso nós clamamos assim como o rei Davi neste salmo que há pouco nós ouvimos. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Um Deus que não nos abandona, um Deus que não deixa a gente desamparado. Mesmo em meio a esse momento de crise que o nosso país, assim como o mundo inteiro, está vivendo frente a esta pandemia do coronavírus que vem se espalhando, nós não podemos desanimar em nenhum momento e nem pensar que o nosso Deus deixou de nos ver ou deixou a cada um de nós de lado. Nós devemos assim ainda confiar nesse Deus, um Deus que não deixa os seus filhos desamparados, mas um Deus que promete estar todos os dias ao nosso lado para nos cuidar e nos proteger. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Esta é a oração de um filho verdadeiro, um filho que quer o seu próprio Deus ainda mais perto dele em todos os momentos da vida. Cantemos louvores a esse trino e verdadeiro Deus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nesse momento nós queremos fazer a nossa confissão de pecados. Pai Celestial, como filhos pecadores, nós clamamos a Ti. Senhor, apressa-te em socorrer-nos e escuta também a nossa voz. Escute as nossas súplicas, Pai. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós estamos nos enganando e a verdade ela não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, sabemos também que Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Nós, como seres humanos, Pai, pecamos por pensamentos, palavras, por ações e também por omissões. E por isso que nós chegamos na Tua presença e colocamos diante de Ti a nossa pobre e miserável situação de pecadores. Nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, que olhes para nós por intermédio de Cristo Jesus e que tenhas piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade.
nós amamos a Deus e confiamos nele e verdadeiramente nós nos arrependemos de todos os nossos erros e de todos os nossos pecados, nós não somos mais julgados, mas sim perdoados por esse Deus que é bondoso conosco. E que assim Deus nos aceita e Deus nos perdoa. E que através de sua graça perdoe todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nesse momento cantar e ouvir ou cantar mais um hino, o hino Por Meus Pecados Padeceu. Você de casa é convidado para cantar junto conosco este hino também. Isaías, capítulo 53, versículo 1 até o versículo 12, que nos diz assim: Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós éramos ou andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Nesse texto nós vemos que nós não merecíamos a vida, um justo morreu pelos injustos, aquele que não cometeu pecado nenhum, ele foi colocado numa cruz, ele morreu, deu a sua própria vida para salvar a muitos que são injustos, a muitos que são pecadores. Nós todos éramos como ovelhas sem pastor, como ovelhas errantes por este mundo que viviam numa escuridão. Mas a partir do momento em que nós cremos e confiamos em Jesus como nosso Senhor, a partir desse momento nós andamos e vivemos na luz maravilhosa. Não uma luz que vem de nós, porque de nós, seres humanos, não pode vir nada a não ser o pecado. Mas sim, nós vivemos a partir do momento que nós confiamos em Deus e em Jesus e na sua obra, nós vivemos na luz que Ele coloca diante de nós. Porque Jesus Cristo, Ele é a vida verdadeira na qual nós podemos confiar. E nele, em Jesus, nós não andamos errantes. Em Jesus, nós não estamos perdidos no mundo, mas nós estamos achados, porque com Cristo, na eternidade, nós vamos viver a partir do momento em que Ele voltar e nos buscar. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. 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 O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Queremos nesse momento fazer a nossa oração. Onipotente e eterno Deus e Pai, não podemos nos reunir na igreja em virtude de decretos que colocam diante de nós em relação ao coronavírus que está no nosso meio, no mundo e também no nosso país. Mas te agradecemos por podermos celebrar hoje teu nome através da tecnologia, através da internet que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Obrigado por teres enviado bondosamente teu amado Filho para nos perdoar todos os nossos erros, todos os nossos pecados e nos salvar assim da condenação eterna. Te agradecemos também pelo teu cuidado com cada um de nós nestes dias difíceis que a nossa nação vem enfrentando. E te pedimos, Pai, que continues estendendo o teu olhar sobre cada um de nós, de uma forma especial, dando sabedoria aos governantes e profissionais para que eles possam sempre tomar as decisões corretas ao nosso meio, em meio a esta pandemia. Proteja as nossas famílias de todo mal. Fortaleça-nos sempre na firme e verdadeira fé, na sabedoria e a certeza de que todos os nossos passos e o nosso meio de vida, eles estão sob o teu cuidado e o teu controle de amor. Que seja feita sempre a tua vontade em nosso meio, Pai. Cuide de cada um de nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Redentor, hoje e por todos sempre. Amém. Nesse momento também queremos fazer a leitura da epístola que nós encontramos na carta, na epístola aos Hebreus,
capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16, e depois o versículo 5, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9, que nos diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9 agora. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nesse texto de Hebreus, nós podemos ver de uma forma clara que Jesus ele é o autor da salvação. E por meio dele, nós temos então livre acesso ao Pai. Jesus ele foi tentado em todas as formas, todas as coisas, pelo inimigo, justamente para tentar fazer com que ele não cumprisse a obra prometida por Deus. Jesus ele se compadece por nós, grandes pecadores, e nele nós podemos nos achegar com toda a confiança. Entregar todo o nosso viver nas mãos desse Jesus, que é o autor, o sumo sacerdote, aquele que preparou todo o caminho para que nós pudéssemos assim receber a salvação eterna. Confie você também nesse Jesus, que é grande e que fez grandes maravilhas por mim e por você, e continuará fazendo por todos nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Confessar a nossa fé nesse Jesus que nos ama, esse Deus que preparou tudo por nós para nos alcançar a salvação. Então queremos confessar a nossa fé através das palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, onde está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e numa vida eterna. Amém. 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 Nesse momento, nós queremos convidar você e sua família para novamente cantar junto conosco mais um hino que será projetado na tela aí do seu computador, do seu telefone, onde vocês podem acompanhar junto conosco. O Teu Amor, Jesus.
assim como também da homilia, a pregação. E para o nosso culto nós vamos usar como base o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 até o versículo 30, que nos diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que ver a quem caberá. Para se cumprir, então, a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, a Maria, ou melhor, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, prendeu o espírito. Até aqui a leitura do Evangelho de João. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja junto com todos nós, quando nós queremos meditar hoje em nosso culto sobre o tema: Está consumado, uma obra que está completa. Quando nós começamos uma obra, a construção de uma casa, por exemplo, ao chegar ao final nós ficamos muito felizes em a gente poder olhar para trás e ver o trabalho realizado, o trabalho completo, não é mesmo? E começamos assim a valorizar cada parte daquela obra. Lembramos também as lembranças, ou melhor, as dificuldades que existiram pelo caminho, assim como também tudo o que foi feito para tornar aquela obra possível, para tornar aquela obra uma realidade. E a partir desse momento nós começamos a valorizar ainda mais a nossa casa. Bem, os textos que nós lemos hoje ao longo do culto, eles todos, nós podemos dizer que eles se completam, eles se encaixam um dentro do outro. O Salmo, lá no início do culto, assim como também a leitura do profeta Isaías, eles são profecias que falam sobre o Messias, sobre o que aconteceria com Jesus ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória aqui ao nosso meio. E agora o Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir, nós temos ali o cumprimento dessas profecias. Jesus, levando a sua própria cruz, ele vai até o Calvário, ou como é mencionado em hebraico na própria Bíblia, o Gólgota, onde ali crucificaram Jesus. Além também de crucificá-lo, eles repartiram as suas roupas e sortearam a sua túnica entre os soldados. E aqui nós lembramos novamente as palavras do profeta Isaías, que antes nós lemos no versículo 7, que nos diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Certamente Jesus teve sentidores.
Ele é um ser humano, um verdadeiro homem, assim como nós, além de ser também o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Ele é um homem também, no seu próprio corpo, que sente dores, que sente a dor quando algo físico é feito junto com ele. E além dele sofrer as dores físicas, ele também é humilhado por todas aquelas pessoas que estão ali. Inclusive, nós conseguimos lembrar de forma tradicional um versículo muito conhecido dentro das nossas igrejas, onde uma das pessoas, um dos soldados, ou melhor, um dos malfeitores, ele justamente diz: se você realmente é Deus, então desça do alto da cruz e salve também a todos nós. Jesus, ele não sai da cruz, ele não para o sofrimento dele, ele permaneceu calado, em silêncio, tudo justamente por causa dos nossos pecados. Jesus, ele não morreu na cruz por ele mesmo ter cometido algum pecado. E Jesus, nós podemos dizer que a cruz também não venceu Jesus. Não foi a cruz justamente que matou a Jesus. Ele morreu na cruz porque ele tomou sobre si mesmo todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si mesmo as nossas enfermidades. O que nós deveríamos sofrer, Jesus sofreu em nosso lugar no alto da cruz. Não a enfermidade do nosso corpo, mas sim a enfermidade da nossa alma, que é muito mais complicada. Uma enfermidade que nós chamamos de pecado. Um pecado que destrói, um pecado que termina, onde o salário do pecado é a morte, o pecado que nos afasta da presença gloriosa de Deus. Tudo o que Jesus enfrentou, nós deveríamos sofrer. Mas ele, Jesus, ele sofreu em nosso lugar. O versículo 5 do profeta Isaías, capítulo 53, nos diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ali nós fomos sarados. O símbolo da cruz hoje, ele não é algo que deve nos assustar ou algo que deve nos afastar, mas sim é algo que hoje nós podemos olhar e ver que alguém um dia, com um amor infinito, derramou o seu próprio sangue para que hoje eu e você pudéssemos viver. Para que hoje eu e você possamos ouvir que Deus nos ama. Para que hoje eu e você possamos ouvir que nós não estamos na escuridão, nas trevas, longe de Deus, mas nós estamos na maravilhosa luz, onde Deus é o nosso guia. Por maior que seja a nossa situação no mundo, por maior que seja a nossa dificuldade, agora que surge mais uma doença ao nosso meio, no mundo, por maior que seja a dificuldade para nós viver a cada novo dia, nós não sabemos os caminhos da nossa vida, como diz Martinho Lutero, mas nós sabemos muito bem quem é o nosso guia. Eu não conheço os caminhos de amanhã, mas eu conheço muito bem o meu guia, que é Deus. A maravilhosa notícia, queridos irmãos e irmãs na fé, a maravilhosa notícia é que nós recebemos de forma gratuita de Deus, através de Jesus, o perdão de todos os nossos erros e de todos os nossos pecados. A nossa conta ela foi paga no alto da cruz. Depois de ter cumprido toda a Escritura no alto da cruz, Jesus ele diz no versículo 30 do Evangelho que hoje nós lemos, que está consumado. Essas palavras têm um grande significado para nós. Primeiro porque a promessa de Deus que foi feita lá no Jardim do Éden, a Adão, todas as promessas feitas ao longo do Antigo Testamento sobre a vinda e a obra de Jesus, o Cordeiro, o Messias, tudo isso está completo. E ainda também está consumado, está concluída a obra vicária da salvação. Ou seja, isto quer dizer que Cristo morreu uma vez por todas, em meu e em seu lugar. E isto é suficiente para nos alcançar a salvação.
Não há nada mais a ser feito. Não há nada a mais que nós devemos fazer para alcançar a salvação. Mas unicamente Cristo realizou esta obra por nós. Uma única vez. E esta obra, ela foi aceita por Deus, para que hoje nós cheguemos à salvação. Lembrem do texto da epístola que nós lemos, capítulo 5, versículo 9 do livro de Hebreus. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus, através da obra de Cristo Jesus, Ele concede a todos os filhos o perdão e a salvação. E isso é um grande motivo de alegria para todos nós. Alegria porque Deus nos ama. Algo que talvez, falando dessa forma, não seja tão simples, mas que para muitos é uma loucura. A mensagem da cruz para muitas pessoas é uma loucura. Isso não existe, não é real. Mas para nós, como filhos de Deus, é poder de Deus. Um Deus que nos ama, que nós não conseguimos compreender o seu amor, mas que é um amor infinito para todas as pessoas. Nós somos pecadores. Falhamos todos os dias em nossa vida. Deus poderia simplesmente ter deixado a gente de lado. Não precisava mais olhar para nós. Mas Deus, Ele não esquece da gente. Ele não esquece de nenhum de nós. E nós, muitas vezes, a gente só lembra de Deus quando a gente está numa dificuldade. Quando vem um momento de alegria, o momento de festejar, nós esquecemos, inclusive, até de agradecer. Mas no momento de dificuldade, aí a gente logo corre, logo lembra de nosso Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus, Ele lembra de todos nós em todos os momentos da nossa vida. Deus não se esqueceu do ser humano. Ele enviou seu Filho para nos salvar. Ele é longânimo, Ele tem paciência. Ele quer que todos nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e vivamos uma vida junto com Ele na eternidade. O amor dele é tão grande a ponto de Cristo ser compassivo, sabendo o que Ele vai enfrentar, sabendo que está à frente do seu caminho. Ele não volta para trás, Ele não foge, Ele enfrenta, Ele vai, porque Ele sabe que esta é a única maneira para nós chegarmos a ter uma vida plena na eternidade com Ele. Queridos irmãos e irmãs, a alegria da nossa vida, maravilhoso presente, é Deus quem dá para mim e para você. É Deus quem dá para todo o seu povo. E isso é revelado para todos nós naquilo que Cristo fez no alto da cruz. Um amor tão grande, calado, em silêncio. Ali Ele enfrentou tudo por amor a todos nós. Está consumado, é a última palavra que Ele diz no Evangelho de João, conforme nós lemos. Está consumado, e então rendeu o Espírito. Isto permite, querido irmão, para que hoje possamos receber no corpo e no sangue de Cristo a remissão de todos os nossos pecados. Infelizmente, nós não podemos realizar em nosso culto hoje, e talvez nós nem sabemos quanto nós podemos realizar em nossas comunidades, a Santa Ceia ou um culto, de certa forma, mas nós sabemos que ali, na Santa Ceia, o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Cristo é revelado e dado para mim e para você a remissão dos pecados, sem exigir nada de nós. Nada nós conseguimos dar para Deus a não ser um coração cheio de pecado. E é isto justamente que Deus quer. É justamente o nosso arrependimento que Deus quer, para que nós confiemos em Jesus e na sua obra, e assim nós sejamos salvos para a vida eterna. Estas palavras, todas estas palavras dos textos que nós lemos hoje ao longo do culto, elas se completam ainda mais naquelas palavras do anjo, lá no domingo de manhã, quando Maria e as mulheres vão visitar o túmulo, e o anjo diz: Ele não está aqui. E também nas palavras do próprio Jesus, quando Ele vai visitar os discípulos, quando os discípulos estão todos reunidos no final de domingo,
já no domingo na casa dos discípulos, trancados com medo do que poderia acontecer, e de repente Jesus chega ali e diz: a paz seja convosco. E o texto continua dizendo: e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o seu Senhor. Que assim, querido irmão e irmã, eu e você também possamos nos alegrar. Alegrar com o nosso Senhor, que enfrentou tudo para cumprir as Escrituras. Que enfrentou tudo para hoje nós podermos confiar nele e receber o perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Que nós possamos nos alegrar, porque eu e você, nós somos unidos no amor de Deus através de Cristo. E que em Cristo Jesus, todos nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova vida, não nas trevas, mas na maravilhosa luz. Confiemos neste amor de Deus por cada um de nós. Esperemos por este Deus. Um dia, com este Cristo, nós vamos todos estar na eternidade. E que possamos nos alegrar até que esse Senhor, Ele venha ao nosso encontro. Vivendo cada novo dia, não olhando para o passado, mas olhando para o amor de Deus, vivendo o hoje, o aqui e agora, na certeza de que nós, muito em breve, vamos nos encontrar com todos aqueles nossos familiares e amigos que partiram para o descanso, e também com o nosso verdadeiro Deus para a eternidade. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que nos diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Que este também seja o nosso desejo, hoje e por todo sempre. Amém. E a paz que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e vossas mentes, sempre voltados para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém. Nesse momento, quase no final do nosso culto, nós queremos convidar a todos vocês para cantarem junto conosco mais um hino que justamente traz uma mensagem muito bonita: algo mais que a neve. Lembra que o nosso coração ele está sujo pelo pecado? Em Cristo nós temos uma nova vida, nós somos com Ele.
possa tudo se enquadrar, né, para chegar até a sua casa através deste canal, através da internet. Nesse momento nós queremos fazer a nossa oração, e para isso convidamos, se você em casa puder se colocar em pé, fique à vontade para estar junto conosco, né, acompanhando a nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, que possamos lembrar e nos alegrar em tudo o que Cristo fez para alcançar a todos nós a salvação eterna. Obrigado por intermédio de Cristo e sua obra, também perdoar assim todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e também te pedimos que nos ajudes a fim de que não tornemos a pecar novamente, mas que possamos andar nos caminhos e nos teus preceitos. Dirige e guia a tua igreja e conserve também a tua igreja e a todos nós em uma vida consagrada a ti. Que possamos, neste período, Pai, em que nós não podemos nos reunir na igreja, na casa do Senhor, que nós possamos ler e ouvir a Tua Palavra em nossa casa, em meio à nossa família, mas que nunca deixemos de ouvir os Teus preceitos e os Teus mandamentos. Que a situação do nosso país, assim como de outros países do mundo, que esta situação possa melhorar e que a Tua mão protetora e o Teu cuidado estejam também sobre cada um de nós. Que em breve, Pai, nós possamos voltar às nossas atividades normais, às nossas atividades cotidianas, tanto na igreja como também no nosso trabalho, em nossa cidade, assim como nas demais atividades que estão interrompidas neste momento. Dá, Senhor, que nós não desanimemos, mas que Tu possa nos conceder força e ânimo para seguir em frente em nossa vida, assim como também em nosso trabalho. Cuide dos enlutados, cuide dos enfermos, de todas as nossas igrejas, bem como aqueles que neste momento estão nos assistindo. Dá-lhe a esperança de dias melhores, assim como também a certeza que Cristo Jesus, Ele é a rocha na qual nós podemos nos firmar. Pequenas crianças, Pai, que elas estejam sob o Teu olhar de paz e de amor. Guarde e proteja também os governantes, a fim de que tomem a decisão correta para a nossa nação. E tudo o que nós não conseguimos, Pai, expressar em nossas palavras que são falhas e humanas, nós juntos queremos lhe pedir, clamar e agradecer através da oração que o nosso Salvador nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nesse momento, nós queremos concluir cantando junto com você também um hino de esperança, um hino que nos fala a respeito que o nosso Salvador Jesus, Ele, assim como amanhã, no dia da sexta-feira, crucificado, morto e sepultado, mas nós não apenas pregamos um Cristo que foi morto e sepultado, mas também um Cristo que está vivo, está, como nós confessamos no segundo artigo do Credo Apostólico, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então queremos cantar este hino: Cristo, o Senhor, eis ressuscitou. Você não precisa se preocupar que o vídeo não trancou, nós ainda estamos aqui. Né? Estamos procurando os hinos para podermos cantar. Mas se trancar, não tem problema, volta à internet e
Cristo Senhor eis ressuscitou. Assim chegamos ao final de nosso culto, de certa forma agradecendo a cada um de vocês que estiveram aí assistindo junto conosco esse culto. E ao longo do culto que nós estivemos transmitindo, os que estiveram visualizando foram em torno, sempre oscilando em torno de 290 a 300, 305, né? Ficou oscilando por essa volta, 300 pessoas assistindo aí o nosso culto. E nós agradecemos, né, a sua disponibilidade por você ter assistido aí junto conosco. Não dá para se dizer presença, né? Porque, de certa forma, sim, porque vocês estão presentes aí junto conosco, mas dentro de um telefone para nós aqui nesta realidade, né? Queremos transmitir a vocês alguns avisos também. Amanhã, sexta-feira santa, às 14 horas, vamos estar transmitindo um programa na emissora de rádio, a Rádio Ideal FM, lá da das 14 horas até as 5 horas da tarde, né, mais ou menos esse horário, das 2 até as 5 horas da tarde, um programa, né, lá na Rádio Ideal FM, onde provavelmente este culto hoje também será transmitido lá. Sábado de manhã, 7 horas da manhã,
nós vamos estar trazendo uma mensagem no programa informativo sindical, junto com o Edmundo Peter, na Rádio Camaquense, né? Então, no sábado de manhã, às 7 horas. E provavelmente domingo, domingo no dia de Páscoa, em torno das 9 horas, 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui novamente transmitindo a você mais um culto, um culto de forma especial do dia da Páscoa, da ressurreição de Jesus, o nosso Redentor, mas esse culto é da mesma forma como hoje, apenas pela internet. Nós não podemos nos reunir, infelizmente, na igreja neste período, nesse instante, mas pela internet a gente pede que vocês compartilhem, estejam aí junto conosco nos assistindo ou rendendo este culto a Deus. De certa maneira, este culto, mesmo sendo online, ele deve ter sido um pouco difícil para você aí assistir pelo celular, muito pequeno, e toda a família querendo assistir. Eu sei que algumas pessoas me informaram que muitos iriam se reunir na casa de outros ou para assistir, e infelizmente nós não conseguimos transmitir pelo YouTube para ser mostrado na TV, para ser transmitido pela TV no YouTube, porque nós precisamos de 1000 inscritos no YouTube, Então, a hora que nós atingirmos 1000 pessoas inscritas no YouTube, aí nós conseguimos transmitir por ali também. Nós agradecemos de forma especial, também hoje aqui junto conosco, os instrumentistas, o Vino, a Juliana, também as vozes, o Evaldo e o presidente Vorni. Agradecemos à Igreja União de Camaquã por este espaço, assim como também o nosso cinegrafista, Miqueias, está aí conduzindo e cuidando da câmera para você poder assistir. Então, desejamos a todos uma sexta-feira abençoada por nosso Deus e que recebam todos o nosso abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Fiquem com Deus. Nosso